atrair a nossa audiência. 91.0. Uma frequência onde a imitação é proibida. Uma frequência onde a imitação é proibida. É proibida. Luanda tem dono. Despertar. Uma rádio inabalável. Ver se melhoramos o que é que está a acontecer. Vamos lá ver. Estamos aqui com alguma. O volume está fechado. José Gama, seja bem-vindo agora, sim. Alô, Gama? Se o Gama não me responde, o Frei está ali. Frei, seja bem-vindo. Tiraste para todos. Não. Eu peço desculpas aos nossos convidados. Vamos ver aqui. Acho que alguma coisa não está nada boa. Mas já consegui descobrir o que é que estava em falta. Okay. Vou começar por si, José. Agora está melhor. José Gama, seja bem-vindo. Ok. Tá, uma boa tarde a todos que estão aí nos estúdios e também aqui o nosso painel de sempre. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado para si e aos companheiros presentes e em especial aos ouvintes da Despertar. Nelson Custódio, depois de algum tempo ausente, hoje está de volta. Verdade, é verdade. Infelizmente, tivemos com problemas de internet aqui ao nível da província de Kwanza Sul durante 3 semanas
mas já está restabelecido. É um prazer estar de volta. Frangalo. Ei, meu irmão. Depois de algumas farpas lançadas pelo seu amigo Capapinha, mais uma vez acaba por. Não, parece que o Custódio veio pronto, para defender lá o seu coisa, aquele. É, Que vale um zero a multiplicar aquele vosso governador. Zero a multiplicar aquele. quero dizer que hoje não poderia inevitavelmente faltar, não é? Sim, não tem que faltar. porque tens planos, tem não é? Um zero a multiplicar lá aí no caso sou. Tens Não, planos. Frei, o outro confessou os pecados, qual é o problema? Tem um zero a multiplicar. Se forem vocês acharem lá, vão mexer mais do que eles. Confessou o pecado. Epá, eu já falei que a partir de hoje não vou mais trabalhar de sapato, hein? Mas o doutor Custódio, acho que é preciso olharmos aqui também algo que naturalmente pode mexer um pouco com o valor da honestidade. Freio, quem fala a verdade não merece castigo, não é isso que dizem? Epá, é o adágio. Não merece castigo, mas o crime deve ser punido sempre. Pronto, Frangalo já falou, A né? igreja perdoa, mas não quer dizer que quando você perdoar, não quer dizer que não vai ser punido. Mas pode, Na idade, sabe que na Não, idade, Frei, pode na haver idade média, atenuantes. na Frei, idade média nos conventos tinha o frei pugilista, sabiam disso? Eu não sabia. Eu particularmente não sabia. Na idade oh, média. Frei, a confissão desacompanhada. Não, meu caro, a confissão não é você falar e ficar aí. Você tem que ter. A confissão tem que ser- desacompanhada. Sim, a confissão desacompanhada de provas é irrelevante para o direito. É inexistente. Meu caro. Então, mas Isso é verdade. já saudei todos. Por isso os advogados, mesmo na Frei. mitologia grega. Sim, Frei, vai lá. temos pouco tempo hoje, os assuntos são bastante pertinentes e eu vou começar e vou pedir capacidade de síntese dos meus convidados. Começo por si, Frei, o que é que andou a pensar? Houve muitos eventos relevantes, mas eu aqui queria realçar, primeiro, a grande homenagem que o povo angolano prestou ao grande Justino Randanga, de fato digno de respeito e agradecimento, né, digamos assim. O Justino Randanga, eu acredito que foi homenageado bem, muito bem. Até as instituições públicas e a própria Polícia Nacional, de que ele fazia parte, fizeram uma coisa muito boa, muito exemplar. Eu acredito que isso orgulha a nação, isso mostra um pouquinho a nossa grandeza nisso. Embora sejamos uma nação que não cuida dos cemitérios, mas esse aspecto, eu acredito, a mim, pelo menos, tocou bastante. Tocou bastante. E outro aspecto preocupante e relevante que fui vendo esses dias é o grave atentado que houve em Moscovo e a idiota retórica do governo russo, não é isso? A idiota retórica do governo russo é preocupante, a irresponsabilidade dos líderes da Federação Russa em termos de linguagem, de abordagem, porque, no fundo, quando o chefe responsável de um país vem ao público dizer que vai matar, né? Vai matar os responsáveis de uma nação que, em princípio, pela matriz, sabe que não tem nada a ver, que nesse caso, por exemplo, Dmitry Medvedev, portanto, falava de Zelensky e seu governo, portanto, dizer que deviam ser mortos. Portanto, é uma mensagem muito negativa. E eu lamento muito, no meu perfil eu faço questão de bloquear todos que fazem apologia dos ditadores como Putin e os seus irresponsáveis O sequazes. Frei não é tolerante com quem é apologista ao regime russo. Não. E, naturalmente, é lamentar, naturalmente é muito lamentar a morte de pessoas, sempre, em qualquer circunstância se deve lamentar a morte de pessoas. E, entretanto, é nojento, e quando no meio de uma grande dor as pessoas fazem especulações estúpidas, idiotas, em vez de, portanto, de com responsabilidade, cooperação com as outras nações,
ver esse combate, depois esse combate, E digamos, Frei, o terrorismo é sempre terrorismo. eu vou fazer uma pergunta bastante simples e até pode soar a provocação. O que a Rússia está a fazer na Ucrânia não é terrorismo também. Morrem milhares e milhares de pessoas. Na Rússia morreram. A vida é sempre É, vida. A vida é sempre a vida. terrorismo. Mas todos os dias na Rússia são mortas dezenas e Na dezenas Ucrânia, de na pessoas. Ucrânia, Na na Ucrânia, Ucrânia, desculpa, na Ucrânia. Dezenas de pessoas e não há esta comoção mundial, tal como houve, por exemplo, nesse atentado. Acho que deveria haver. Não se critica, mas por outro lado, há esta. Agora já olhamos e é possível constatar isso. Alguma indiferença com as mortes que estão a acontecer todos os dias na Ucrânia, Frei? O que acontece? A Rússia é um regime que investe bastante na propaganda, conseguiu impor uma narrativa de ódio ao Ocidente. Em Angola nós temos muitas vítimas disso. Por isso eu bloqueei muito, no meu perfil eu bloqueei muitos idiotas que se chamavam especialistas em geopolítica. Alguns importantes do nosso país eu bloqueei todos. Portanto, o que é que acontece? As pessoas, em vez de olharem para os fatos e para a realidade, ficam nos delírios de uma geopolítica que não existe. Inclusive, muita gente fala disto, nem sabe o nome de uma localidade da Ucrânia. Eu quero dizer aqui às pessoas publicamente nisso. A única coisa, sempre que se ouve falar de um avanço da Rússia sobre o território ucraniano, é que aquele lugar ficou devastado. Para quem quer ter experiência e conhece história, é só ver como é que foi a Segunda Guerra na Chechênia. Como é que a Rússia, portanto, deu cabo, destruiu todos os edifícios da Chechênia, em Grozny, e assim, portanto, depois declarou vitória na Chechênia. É o que está a fazer terra queimada na Ucrânia. Portanto, cidades como Mariupol, Marinka, Severodonetsk, a Avdiivka nesse instante simplesmente não existe mais, não vão existir. Por exemplo, Soledar, Bakhmut, essas cidades simplesmente já não existem, porque a Rússia por dia pode atirar mais de 100 mísseis para destruir todos os edifícios que estão naquela localidade. Ok. Muito obrigado, Frei, por ter partilhado connosco essa reflexão. Passo para si, explica o que andou a refletir. Aqui, mais uma vez, apelando à capacidade de síntese dos meus convidados. Não, mas vamos ser breve. É sobre a questão da greve geral e o comportamento da imprensa pública a passar ao lado deste acontecimento inédito que o país atravessou, e também a conferência de imprensa que o MPLA fez no sentido de Mas o que é que lhe chamou a atenção? Explica, o que é que lhe chamou a atenção? Tanto a conferência de imprensa do MPLA como a própria greve, ou seja, o comportamento assumido pela imprensa pública na cobertura grave? O MPLA é uma instituição, patrimônio nacional. Quer gostemos ou não, sejamos militantes ou não. E é preciso que os militantes dirigentes do MPLA salvem o partido. E estamos a notar que é alguém que está a afogar-se, e a imprensa também está a caminhar para esse caminho. Nas profissões existem atos solenes, atos principais. O jornalismo é estar em cima dos acontecimentos, aquilo que é de interesse público, de interesse geral. Um acontecimento inédito como uma greve geral e uma proibição do acompanhamento na divulgação deste facto revelou, e se ainda existia alguma dúvida, de que a imprensa pública está camuflada. Aqueles direitos, as liberdades de expressão, etc., etc., é conversa. Então, porque esta greve geral é um indicador de uma nova revolução. Ela não produziu 100% dos efeitos necessários, mas é um indicador de mudança, porquanto a fome, as dificuldades, os funcionários, os trabalhadores, os seus ordenados não correspondem às expectativas das suas vidas. Explica, Isto é um indicador de quem governa para estar preocupado. Agora, cafricar a imprensa não vai ajudar.
Mas vai ajudar. não se esqueça que estamos diante de uma imprensa estatal. É daqueles indivíduos que têm um pensamento bastante radical em que... Estatal não é do partido. É estatal, não é do Estatal. partido. Ora, Sim, é uma imprensa acho estatal. que vocês que são jornalistas devem ter sentido vergonha, né? Não sei, tenho de perguntar ao Gama e Existe jornalista, existe propagandista. ao Coque. Mas Não, Frei, quando você está numa profissão e que sabe que os seus colegas estão aí numa direção totalmente contrária ao ABC da profissão, acho que deve ser muito vergonhoso. Mas eu estava... Não, vocês também têm os nuquitanges, meu. Explica. Os nuquitanges não são nossos colegas. Os nuquitantes também fizeram um comunicado. Fizeram. A Ordem dos Advogados fez. Sim, a Ordem dos Advogados apareceu a defender os interesses Aquele não são dos nuquitanges. trabalhadores. Mas é que há uma provocação que é feita, principalmente para aqueles que não abraçaram a greve. Há quem diga que quando o resultado, o fruto surgir, essas pessoas também deviam abrir mão a essas benesses. Como aconteceu na saúde, houve uma força, houve um empenho. Houve muitos médicos que não abraçaram a greve, mas quando foi atualizado o salário, todos beneficiaram. Ou seja, as pessoas muitas das vezes abdicam-se de abraçar determinadas causas sociais para a melhoria da vida de todos, mas no final são os primeiros a beneficiarem desta luta. O mesmo se pode falar da Rádio Nacional, da TPA, que hoje têm salários que têm, foi graças ao esforço também feito pelo próprio sindicato. Vamos começar a revolução, alguns ficarão na primeira esquina, mas a revolução triunfará. Isso é próprio de lutas. Nem todo mundo tem a coragem de dar peito à bala. Explica, passou pela escola do catamboro do partido? Eu sou fruto da ideologia, Horácio. José Gama. Eu não era político partidário, eu sou do Augusto Mangula. José Gama, o que é não a pensar? José Gama, boa tarde mais uma vez, o que é não a pensar? Mais uma vez, boa tarde. Eu andei a pensar aqui no Não sentiu vergonha, né, Gama? Como? Sentiu vergonha dos seus colegas? Não. Na verdade, aqui o que andei a pensar é no ato do presidente eleito do Senegal em ter divulgado a sua declaração de bens, que entendo ser um ato de transparência, que demonstra o seu compromisso para uma boa governação, porque isso permite também ao povo senegalês, né, conhecer o património do seu presidente e acompanhar a sua evolução ao longo do mandato. E depois, quando o presidente deixar o poder, volta a divulgar a sua mesma declaração e depois as pessoas podem fazer a comparação. Ele comprometeu-se também em combater ou lutar contra a corrupção, também que é um mal no Senegal, e deu o pontapé de saída com este gesto que é muito importante. E isso é um exemplo também para outros líderes africanos, sobretudo no nosso caso de Angola, em que os líderes também, embora a lei permite que eles divulguem ou partilhem a sua declaração de bens, mas partilham apenas com a PGR. Mas o envelope é lacrado, Gama. O envelope é lacrado. E depois eu acho que isso não é um ato de transparência. Uma coisa fechada, lacrada, não há transparência aí nenhuma e nem dá exemplo de nada. Quando ninguém fica a saber qual é o património do presidente no momento em que entrou e no momento que está a sair, não é um ato, nem uma iniciativa de responsabilidade, de transparência. Mas só é aberto se houver indícios. Exato, o gesto de Angola é nulo e mesmo até que a lei diga que tenha que ser lacrado, está aí o exemplo do presidente eleito do Senegal, não foi obrigado a nada, foi uma iniciativa dele pessoal e divulgou. Vivemos em Angola o presidente da UNITA, o antigo Samakuva, também o fez uma vez, se não estou errado, mesmo sem nenhuma obrigação legal, não lembro do Adalberto ter feito, mas pelo menos a Macuva lembro-me, e também é um ato de transparência. Portanto, fica
o que o presidente do Senegal fez é uma mensagem ao mundo, dizer, olha, quem quer combater de verdade a corrupção, mostra o que tem. E quando sair também, volta a fazer o mesmo gesto. Então aqui Isto, ficou essa sua reflexão. Nelson Custódio, um minuto para aqui partilhar connosco o que é que andou a refletir. Olha, dentre tantas coisas, eu acho que o que me chamou mesmo a atenção foi o facto de o governador da província do Quanda Sul, na reunião realizada do seu comitê provincial do partido, ter justamente aferido, ter aludido o facto de que aquela frase que chocou o país todo, né, ao longo desses últimos 2 dias, né, de que efetivamente se a oposição chegar ao poder, o único objetivo nosso, da oposição de um modo geral, seria o de se locupletarem dos dinheiros públicos, né, tanto do erário. Mas Nelson, Para mim foi muito grave. não usa a E expressão acho, mais simples, roubar, desviar, porque não, essa expressão é complexa, ele não é não usa a acessível para expressão. todos. Não, mas quando você faz uma interpretação, não precisa ser extensiva da fala dele, está subjacente justamente esse aspecto, porque quando ele diz que se portanto, a oposição chegar ao poder, ainda vão ter que lutar para comprar um sapato, ao invés de o país, de um modo geral, apostar em quem já tem um sapato, portanto, não precisará se preocupar em comprar um sapato, no fundo, ele está querendo dizer o quê? Né? Está querendo dizer efetivamente que cada um de nós luta, está a lutar apenas e tão somente com a princípio, a finalidade de chegar ao poder, no sentido de que, ao chegar ao poder, o nosso maior objetivo será justamente o de nós, quer dizer, o de nós replicarmos as mesmas práticas que já são recorrentes no atual regime, no atual sistema, né? O que, a meu ver, é um leve engano, diríamos assim, uma Mas forma muito errada de interpretar. essa mensagem, qual é a dimensão política desta mensagem de Job Capapinha? Eu acho que isso deve fazer com que cada um que é exercente de um cargo público hoje e que faça parte do partido MPLA, sobretudo, tem que parar e refletir na dimensão do alcance das palavras que foram ditas pelo primeiro secretário provincial do MPLA ao nível da província do Kwanza Sul, né? Porque, veja só, eu acho que nós estamos num país que estamos com tantos problemas. Olha, a taxa de inflação está acima de 20%, a taxa de desemprego acima de 31% da população economicamente ativa. O país não está a crescer há 7 anos que nós estamos aqui andando de um lugar para o outro. A taxa de crescimento da população é cerca de 3% ao ano. Nós precisaríamos crescer acima desse patamar para tornarmos o país sustentável. E não é isso que vem acontecendo. Então, quando um líder chega de forma pública, não apresenta nenhum projeto tendente a solucionar todos esses problemas, e a única coisa que tem a capacidade de falar é justamente que nós precisamos travar a oposição, porque o único objetivo da oposição é chegar ao poder para se locupletarem dos dinheiros públicos, a meu ver, eu acho que isso é muito grave, né? É muito grave. E, portanto, cada dirigente do partido MPLA deveria parar e refletir sobre, efetivamente, afinal de contas, por que quem está no exercício do poder político no nosso país está para que fim, qual que é a finalidade, qual que é o objetivo. Portanto, eu acho que são essas questões que cada um de nós deveria refletir, mas, sobretudo, quem está hoje no exercício do poder político do nosso país. Isso é que, para mim, é fundamental, né? Muito obrigado. E agora passo a palavra ao Coque. O que é que andou a pensar? Eu andei a pensar muitas coisas. Fui aí a identificação, tratar um registro criminal e me foi exigido uma cópia do bilhete, mas eu paguei 7.480 kwanzas e eu depois interpelei a senhora para saber, neste dinheiro não pode sair 100 kwanzas por causa da cópia, ou que pelo menos, como é na identificação, tirariam apenas o nome. Eles já têm o meu bilhete, de certeza, porque são eles que emitem.
para então compensar o esforço e os gastos que eu teria. A senhora disse, olha, o senhor é o único que vem aqui para começar a reclamar. E depois fui explicando à senhora que o Estado fazemos todos parte e devemos todos contribuir. Na senda disto, eu também tenho uma grande preocupação com o que se passa nas escolas públicas. Nos últimos dias estão a ministrar provas e depois eles cobram, as direções cobram aos alunos, não é, 20 kwanzas para um enunciado. Só que eles dão um quarto da folha para o enunciado. Ou seja, é um roubo autêntico que vai acontecendo nas instituições de Estado que para mim preocupa, né? Enquanto cidadão, isto foi muito difícil poder viver aquela realidade. Eu andei a pensar muitas coisas, como disse. E eu não sei se pude perceber, mas é uma questão que tentou me colocar quando estávamos a falar. Assim, Não, eu tenho um Sim, sim. assunto que não é aquele que você quer falar. E não eu sei se percebi sobre bem. aquilo, não sei dizer. Não quero partilhar nada. Não, eu tenho um assunto que quero partilhar agora. Pode partilhar que à para mim é vontade. preocupante. Sim, sim. Estávamos várias vezes a falar aqui na rádio em relação à partilha do sacrifício. E para mim aquilo que Job Capapinha disse é mais uma provocação que eu acho que os dirigentes, os deputados, os políticos ligados à oposição devem fazer um sacrifício para provarem diferente, provarem o contrário daquilo que ou são as falas, né? Ou são os dizeres do Job Capapinha. Para mim, aí está um grande desafio para os efetivos, os membros políticos ligados aos partidos da oposição para provarem diferente, para mostrarem que, na verdade, estão a partilhar o sacrifício. Porque esta questão da greve devíamos resolver se tivéssemos uma cesta básica a nível do bolso de todos. Mas o que é que isso? Explique-se melhor. Isso já falamos. É assim, se você sobe o salário hoje, de certeza quase tudo no mercado sobe. E então as coisas vão se complicando para frente. O normal mesmo é termos cestas básicas, ou seja, termos serviços básicos mais complementados, mais completos, para que no final das contas quem tem pouco tenha acesso aos bens, né? Quem tem mais ou menos também tem acesso aos bens. Aqui o problema é este. Tu já andei em tudo para comprar um rádio, não precisas pagar tudo, Mas vais pagando. São políticas não tem que ver com a organização social é isso mesmo. desses países. Sim, nós também aqui, eu penso que podíamos colher as coisas boas, né? Então é inaceitável, principalmente para os funcionários públicos, ter dificuldade lhes serem vedadas a possibilidade. Por exemplo. Sim. Esta. Dr. Jaime, seja bem-vindo, sempre o último a chegar, mas Chega sempre. chega sempre. Seja bem-vindo, Dr. Jaime. Boa tarde, obrigado. E aqui o Coque, seja novamente bem-vindo. Olha, vim visitar o Festos, acabei ficando aqui. Opa! E também um boa tarde extensivo aos nossos rádio ouvintes e as companhias estão lá do outro lado da linha. O que é que andou a pensar? Olha, eu refleti um pouco em torno da greve, mas não da greve em si, esse instrumento de força que há a continuidade da negociação de modo unilateral, né? Aqui há a autotutela do processo de negociação. Mas a reflexão que eu estive a fazer é em relação à estratégia de negociação. Nós estudamos um pouquinho isto, negociações no âmbito de direito sindical, direito de negociação, mediação e arbitragem, direito do trabalho, um monte de cadeiras onde estudamos negociação. Eu penso que um dos erros nesta negociação é misturar os sujeitos. Eu julgo que as centrais sindicais deviam segmentar. Quem está a cometer o erro?
Temos Os que tentar sindicatos ou entender. o governo? Eu penso que os sindicatos, né, são a parte mais interessada nisto. Vieste com uma boa lição hoje. Na parte... Eles precisam se unir para lutar por um objetivo comum. Mas deixem o doutor Não Jaime. vamos conseguir deixar o Dr. Jaime falar só. Não vão conseguir, vão ter que interrompê-lo. Yeah. Doutor já viveu já a coleção bem estudada, o problema está aí. Sabe, somos todos sindicalistas. Eu sou um deles. Sim. E o teu sindicalismo começou aqui na Rádio Despertar. Exatamente. Sim, mas a perspectiva não é fazer uma abordagem contra o sindicalismo. Ah, ok. Boa. Longe Agora disso. estamos bem. Eu sou um sujeito de esquerda, defensor acérrimo desse processo histórico. Não sabia desta, da inclinação ideológica desse processo histórico Dr. Jaime. de conquista dos nossos direitos. Essa também é uma novidade para mim, doutor Jaime. Não dos sei, nossos, Dr. Jaime. dos nossos direitos, mas eu penso que aqui deve-se mudar a estratégia da abordagem e segmentar a discussão. Primeiro, discutir com o Estado enquanto empregador, definir um salário mínimo para a função pública. Para a função pública. Fechar com o Estado um pacote. Depois, numa outra negociação, fechar o pacote para o setor empresarial, onde o Estado seria apenas o ente mediador, de um lado as entidades que representam os interesses dos patrões e do outro lado os sindicatos. Como nós temos uma multiplicidade de características, dimensões do nosso mercado muito confuso, eu penso que vai ser difícil estabelecer um salário mínimo para o setor privado, porque nós temos empregadores com diversidades. Quer dizer, misturar, por exemplo, aqui no mesmo pacote, Sonangol e o sujeito daqui da Rolote na esquina, é inconcebível. Misturar no mesmo pacote, por exemplo, ou uma fermate com aquela senhora que tem o carrinho que vende picolé com dois rapazes que ela paga um salário no fim do mês. É inconcebível. Eu penso que nós devemos segmentar. Nós vamos ter vários salários mínimos em função da dimensão econômica e ramo de atividade do empregador. Aqui é uma assessoria gratuita que o Dr. Jaime está a prestar. Que devia dar ao governo, porque o governo cidadania precisa, não é, colaborar neste sentido. Pode estar mais próximo do microfone. E como o Jaime é muito próximo do governo, devia prestar essa assessoria ao governo, porque o sindicato tem esta abertura. Está vendo? Ainda bem Agora, que tem essa abertura. é preciso o governo dizer o que é que pode oferecer. Porque ouviu a ministra dizer que não pode dar o que não tem. Quando ela diz isso, ela está a tirar a toalha ao tapete. Pronto, Então, no âmbito das negociações, cada parte procura ter uma posição de força. então devias aconselhar. De modos a enfraquecer a outra. É de facto um assunto pertinente esta questão, porque vai marcar os próximos dias. Ainda a vida política e social do nosso país vai ser ainda marcada por essas negociações. Acreditamos nós que produzem efetivamente os efeitos que venham a beneficiar o país. E eu queria roubar a cada um dos meus convidados 30, se não mesmo um minuto, sobre o desempenho das instituições do Estado senegalês em todo esse processo que culminou... Mas eu tenho que me permitir concluir o raciocínio. Pode concluir. Mas pode concluir então. 30 segundos para concluir. Não sei se já está dito, doutor Jaime. Não, deixa concluir, doutor Jaime. Sim, mas é sempre bom deixar que o raciocínio Para ser percebido. Para ser percebido. Então, seja à vontade. Um salário mínimo para as grandes empresas, um salário mínimo para as médias empresas, um salário mínimo para as pequenas empresas, outro salário mínimo para as microempresas. Relativamente ao setor empresarial público, ter, em meu entender, um alinhamento. Salário mínimo da função pública deve ser igual ao salário mínimo do setor empresarial público. E depois haver ali outra segmentação para o setor privado. Porque eu penso que dessa forma nós temos que dimensionar o esforço remuneratório à dimensão econômica da empresa. Colocar, por exemplo, no mesmo pacote a Rádio Despertar e a Rádio Nacional de Angola é desproporcional. Desproporcional. Então, eu penso que temos que distribuir esse esforço dentro desta lógica. Tem de haver essa proporcionalidade, aquilo que o sujeito vai desembolsar e aquilo que ele efetivamente pode.
E em relação aos empregadores particulares, né, os sujeitos como nós, pessoas físicas, que também temos empregadas, nós podemos ser dimensionados em função da nossa capacidade de rendimento. Uma empregada doméstica da casa de um sujeito que ganha 10 milhões de kwanzas, em princípio, deve ter uma remuneração diferente da empregada doméstica da casa de um sujeito que ganha 200 mil kwanzas. Se for... Doutor Joaquim. Sim. Meu xará, não é assim. As profissões, o salário das profissões nos países decentes, o salário é equiparado em qualquer parte. Portanto, existe, por exemplo, eu vou te falar aqui da Itália, não é isso? Sim. Toda empregada doméstica aqui na Itália, toda empregada doméstica tem um advogado do Estado, ok, que cuida dos seus direitos. E o salário é padrão. Ok? Por exemplo, você sabe, aqui na Itália, quinta-feira, todas as empregadas domésticas têm folga. Mas são economias completamente diferentes, ô Frei. Não, mas só para dizer, o direito que nós temos aqui. Quando uma nação que se pretende, não podemos permitir esse tipo de análise assim, dizer que a empregada doméstica do ministro e a empregada doméstica é só empregada doméstica, é uma profissão. Eu não sei se os meus colegas aqui no painel conhecem esta obra chamada Nova Geografia do Trabalho. Uma das coisas que eu aprendi com este best-seller é exatamente isso. Cada profissão numa sociedade decente deve ser valorizada, e bem valorizada. O Estado tem a obrigação de tutelar todos os profissionais nos seus devidos setores. Portanto, essas conversinhas assim, portanto, é empregada daquele, empregada... Não. É um profissional daquela... Eu penso que o Frei devia pegar a lógica da coisa, porque às vezes... Não é lógica, aqui se trata de direito, sim, mas os detalhes podem deturpar o entendimento, mas segure a lógica. Se eu sou professor, se eu tenho a formação superior e trabalho numa universidade privada, num país, não é isso? Okay? O Estado tem que ter uma padronização dos salários. Aqui é difícil sofrer. A existência do Estado é para tutelar o direito de cada cidadão, e a igualdade é o primeiro princípio da Constituição da República de Angola. Frei, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. Eu sou um defensor não só da igualdade, mas da equidade, que é muito mais avançada do que isso. Mas nós temos aqui uma multiplicidade de entidades patronais que elas não podem estar reguladas sob as mesmas regras. Repare, não, meu caro, o Estado existe para quê? Frei, deixa-me só ajudar aqui. Eu acho que o doutor Jaime está... Assim, eu acho, o doutor Jaime começou dizendo que é de esquerda, né? Quem é de esquerda, isso por uma questão política e ideológica, tem sempre uma tendência maior em defender os direitos sociais. Eu não fujo essa regra, o Custódio. Pois, não, mas calma aí, nós não podemos. Tu tem que interromper o eu não trago cá um critério de discriminação. Eu quando falava. Mas Dr. Jaime e Dr. Chipilica e Dr. Custódio, esse era apenas um ponto da análise. Dr. Custódio. Marcar um debate só para falar disso. Só para falar assim. Senão, temos pouco, depois temos pouco tempo. Temos pouco tempo. Não 18 horas, claro. Frei, vamos... O paradoxo do Gibel é uma mentira tantas vezes repetida para Chipilica. Se eu entendi o raciocínio do doutor... Eu não estou a falar, Horácio. Não, o doutor Jaime e o doutor Custódio, por favor, vamos... Eu pedi 30 segundos a cada um de vocês, acho que vou reservar isso para o final. Vamos essencialmente entrar agora no nosso programa. Estamos a falar dessa questão das prioridades. Seria melhor agora, Horácio. Diga? Seria melhor agora. Seria melhor agora? 30 segundos, sim. Então, se é essa a vossa opinião, eu concordo. Eu só gostava de parabenizar as instituições senegalesas que
procederam-se dessa forma. Mas o segredo do comportamento, como é que avalia? Bom, é assim, são pessoas, são cidadãos que estão lá e têm cabeça, tronco e membro, jogaram neste sentido. Para Qual mim, a diferença que temos com as nossas instituições? isto aqui o doutor Jaime pode responder. Não, mas eu estou a fazer a pergunta assim. Eu gostava de remeter ao Jaime. O Jaime vai responder. Não é amicíssimo. Mas não. Coque, qual a diferença? Queres fazer notícia? Não sei, mas eu quero lhe fazer essa pergunta. Olha lá, passa isso. Doutor Jaime, estou a passar a bola para si. Acho que hoje vai ter que cobrar depois um salário ao Coque. Está a ser o porta-voz do Coque. Então. Eu não conheço como funciona o sistema eleitoral deles, okay. Mas devo felicitá-los pela agilidade, a rapidez e, sobretudo, a transparência em todo este processo. A lei deles determinava, né, que podiam muito bem alongar a divulgação oficial dos resultados por uma data posterior a esta, mas diante das evidências, até os seus adversários políticos já se pronunciaram a parabenizar, a felicitá-lo, quer dizer, sem as formalidades necessárias, do ponto de vista da assumpção dos resultados, já se sabe quem venceu. E aqui o papel do Tribunal Constitucional, que travou a intenção do Presidente de alargar o prazo para a realização dessas eleições, que seriam naquilo que era a vontade do atual Presidente em dezembro deste ano. Sim, era um ato nitidamente inconstitucional. A Constituição deles é muito clara relativamente aos prazos. Tem um prazo mínimo para convocar as eleições antes do término do mandato. Ele tentou subverter a ordem constitucional imposta. O Tribunal Constitucional não fez nada de extraordinário. Foi simplesmente um tribunal com a vocação de proteger a Constituição diante de atos atentatórios a ela. Que lições a África pode tirar? Horácio, não sei se já volto assim, já vou para si. Um aceno histórico que acredito que é importante. Sim, sofrei. Não, é sobre o Senegal. Sim, já vamos lá. Frei, que lições o nosso Poder Judicial africano deve tirar desta coragem que os juízes do Tribunal Constitucional tiveram de travar a vontade do Presidente? Não se trata de um ato, porque quando se diz um ato de coragem, é como se fosse um ato, um atrevimento, uma afronta, um ato anômalo. É um tribunal a ser um tribunal. O que se esperava de um tribunal? Estava um presidente a violar a Constituição, a violar os seus limites, a se opor às suas obrigações. Quer dizer, é um golpe constitucional que estava em marcha no Senegal. E foi travado pelo tribunal. Naturalmente que o tribunal agiu em conformidade com aquilo que se esperava. Não se trata de um ato de coragem. É o tribunal a agir em conformidade com as suas competências e obrigações republicanas. Chipilica estava ali em sorriso. Qual é a lição que se pode tirar? O comportamento das instituições. Tem uma capacidade de fazer umas curvas. Nós temos que olhar para o contexto africano em que as instituições são manipuladas. Não é normal quem está no poder perder. É inédito, portanto, entre nós os africanos. Mas no Senegal, quando há um tribunal que vai de contrário aos objetivos de quem está com o poder político, quer dizer, cria essa admiração, é só isso. Isso, por exemplo, entre nós, desde 2008 até as últimas eleições, nunca o Tribunal Constitucional teve uma decisão contrária ao poder instituído, com irregularidades, etc. O Tribunal Constitucional... O mesmo também da Comissão Nacional Eleitoral, que são órgãos, momentos, Horácio, que são órgãos essenciais na determinação dos resultados eleitorais. E por exemplo, a questão o foco que a UNITA teria neste período, antes das eleições, devia ser a reforma dessas duas instituições, porque são elas que, no final, definem os resultados. E como elas são constituídas, como são manipuladas, não vão ajudar. Não teremos aqui um Senegal tão breve assim como se espera. Por um lado, a composição que elas têm, a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional. Depois tem a questão do voto, a deliberação por voto. Ora, e a maioria é do partido governante, indicado pelo partido governante. Dificilmente teremos uma decisão contra o poder instituído.
Agora, se um dia acontecer uma decisão contrária ao que temos assistido o histórico todo, vai ser algo surpreendente e as pessoas vão aplaudir. Portanto, isso Ok. temos que compreender entre nós. Obrigado, Chipilica. Frei Mas nós Angalo. fazemos as instituições fortes. Frei Angalo, alguma surpresa por aquilo que acompanhou do comportamento das instituições do Estado senegalês, que culminaram com esta alternância, que não é a primeira vez que acontece a alternância de poder no Senegal? Não, aquilo que o Moxará e o Joaquim Jaime já disse, eu só queria aqui fazer um aceno histórico, porque acredito que é super importante, e recordar que este país é o país de Senghor, Leopoldo Senghor, não é isso? O pai da negritude, os que estão na raiz do panafricanismo, essas coisinhas todas. E Leopoldo Senghor foi o primeiro presidente da independência do Senegal e deixou o poder de forma livre. Okay? Portanto, no fundo, ele é o fundador do chamado Bloco Democrático Senegalês, que é Senghor, e, portanto, deixa uma herança democrática no país. Portanto, sucessivamente, portanto, devemos recordar que o Senegal é dos poucos países daquele canto que não teve golpe de Estado, não é isso? E, sucessivamente, portanto, as eleições foram sendo muito positivas até a chegada de Macky Sall, esse que queria, portanto, entrar no vício do poder e, portanto, queria manipular o processo eleitoral e, naturalmente, como dizia aí o meu xará Joaquim Jaime, portanto, o Senegal tem instituições fortes, e, portanto, essas instituições fizeram o seu trabalho e, portanto, houve essa eleição que na verdade, tem algumas coisas, digamos, tem algumas situações um pouquinho que nos deixam um pouco perplexos, porque, por exemplo, o eleito não, digamos, não é propriamente um jovem que era um opositor político. Naturalmente era uma pessoa que se manifestava contra o sistema e que foi eleito no âmbito, portanto, do partido da oposição, porque lá havia processos contra o líder da oposição, coisinha assim. A coisa positiva é essa, quer dizer, a história do país determina, portanto, as decisões do presente. Ok, muito obrigado. Não é milagroso o que aconteceu no Senegal. Não é milagre nenhum. Doutor Custódio, 30 segundos. Eu volto um pouquinho, se me permitem, a questão da greve geral, e também ao que o doutor Jaime esteve a dizer. Mas eu estou aqui a perguntar sobre o comportamento das instituições do Senegal que culminaram com mais uma vez uma alternância. Eu acho que sobre o Senegal, duas questões são fundamentais. A primeira é de que realmente o Senegal demonstra para todos nós africanos, sobretudo nós da África subsaariana, que nós precisamos de instituições inclusivas e não exclusivas, que é o que nós temos em Angola. Em Angola, infelizmente, nós não temos instituições inclusivas, né? Porque se qualquer alguém da oposição, qualquer cidadão, vai requerer alguma coisa perante uma administração pública, a primeira coisa que se sobressai é saber se é o aspecto político ou no aspecto político. E as decisões são sempre tomadas com base nisso. E eu falo nisso não somente no sentido de instituições, a administração pública, mas também, inclusive até mesmo os próprios tribunais agem sempre assim, de forma exclusivista. E o Senegal, a meu ver, demonstra isso, quando efetivamente o país tem instituições... Doutor Custódio, só um ponto de ordem. Nós temos que compreender que as nossas instituições foram criadas por dois fatores. O primeiro, do Partido Único, e o segundo, dos acordos políticos. A UNITA está dentro de algumas instituições em minoria. Esse é um ponto de ordem breve. E estar dentro dessas instituições em minoria dá legitimidade aos atos praticados dentro dessas instituições. Por exemplo, o Tribunal Constitucional e a Comissão Nacional Eleitoral, que são os órgãos que, no fundo, mandam as eleições. Portanto, e essa fragilidade está ali.
Repare, por exemplo, quando a Anitta saiu da Citycop, disseram lá não há dinheiro, por isso não estão a sair. Agora, os acordos políticos foram feitos, um momento só, os acordos políticos foram feitos no sentido de inserirem minoria da UNITA para legitimar os atos e as instituições. Portanto, vai ser difícil. Ok. Tirá-los, Doutor Custódio, entregar essas pessoas. ok, doutor Custódio, só para poder terminar, porque estamos mesmo já a consumir o tempo destinado para o tema principal. No fundo, te explica, eu acho que só reforça o meu argumento, né? Porque as instituições, infelizmente, elas são criadas, são feitas por formas a garantir o tempo todo a que o partido que está no poder mantenha sempre o controle sobre essas instituições. E isso não é só em relação a essas duas que acabaste de mencionar, a CNE e o Tribunal Constitucional, mas eu falo, inclusive, até os tribunais de jurisdição comum e quanto mais, inclusive, as administrações públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Então, muito obrigado, doutor. Quando nós damos algo disso, muito obrigado. nós nunca poderemos ser um Senegal, nunca vamos ser um Senegal. Muito obrigado, doutor Custódio. O Gama não está do outro lado? Sim, não falei com o Gama, pois é por esse motivo que quero passar para finalizar com o José Gama. O comportamento das instituições do Estado. Está sem som no microfone. Agora sim. Pois. Vem. Vamos a isso, José Gama. No caso do Senegal... As instituições, sim, o comportamento das instituições. Sim, no caso do Senegal, o Tribunal Constitucional desempenhou um papel, porque tínhamos o presidente Macky Sall a tentar subverter a data do pleito, que seria em fevereiro, dia 25, e ele estava a pôr para dezembro. E, quer dizer, ele tinha uma agenda pessoal, e isto estava a criar tensões no país, houve 3 mortes, muitas detenções, e o tribunal, quando vem anular, vem revogar ou anular a decisão do presidente, o tribunal repôs a ordem constitucional e também evitou com que ocorressem mais detenções, mais mortes. Ele teve aqui 2 papéis, que é este de restituir a ordem constitucional e também funcionou como um moderador que evitou com que o país avançasse mais para um quadro de tensão e de declínio. Porque se ele não fizesse isso, as partes estariam à espera das eleições até dezembro, mais mortes, mais detenções, mais tensão política. Portanto, ele teve aqui um papel muito importante para o retorno da normalidade na Guiné, no Senegal. Portanto, deu um exemplo muito positivo para os demais países. Por exemplo, nós temos o nosso caso de Angola, que o Chiplica aqui também já falou. Nós temos um Tribunal Constitucional que não esconde a sua preferência e inclinação pelo poder político, é submisso ao Presidente da República, a sua fonte de nomeação da sua líder ou do seu líder ou da pessoa que conduz esse tribunal é o Presidente da República, logo ele se sente como devedor de obediência política e de favores ao Presidente da República. Então, nós o que devemos fazer no futuro, e não é no futuro, e é mesmo já, é para já, é procurar formas de promover reformas na nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional de Angola, porque, de contrário, vamos ter sempre ele apaziguado com o poder político, porque o Tribunal Constitucional, no caso de Angola, é a fonte de legitimação do poder político. Mesmo que as eleições sejam fraudulentas, sejam elas provadas ou não, é ele, no fim e a cabo, que vai por cima da decisão dos mais de 30 milhões de habitantes em Angola, e ele toma a decisão em nome dos votantes. Quer dizer que, no nosso caso,
o mais importante não é a decisão dos eleitores, mas sim do Tribunal. A vontade do juiz e do Tribunal Tem Constitucional. uma palavra. Muito obrigado, José Gama. Agora vamos entrar no tema principal desta edição. Vamos analisar o impacto da divisão política administrativa do país nas finanças públicas e a sua sustentabilidade no contexto de crise económica que o país vive. Começo por ti, Dr. Jaime. Este impacto, podemos mensurar, podemos arriscar, numa altura em que o Estado diz que não tem dinheiro? Isso parece intencional, né? Intencional? Se o doutor não quiser comentar, então começo por ti, explica. Ou por ti, Coque. Sim. Horácio, tal como não faz sentido a divisão política administrativa, julgo que também não faz sentido o nosso tema. E começo a me explicar porquê. Primeiro, isto não se consegue mensurar quando... Mas se foi aprovado, já passou no Parlamento. Deixa-me então falar, filho. Sim. Fica tranquilo. À vontade. Pequena paz. O que é que se passa é que a duplicidade, a triplicidade dos funcionários para esta divisão administrativa, o aumento das mordomias, que vai ser no caso para os governadores, administradores que terão de ser acrescentados, ok? Rompe por completo com aquele que é o poder econômico e financeiro que Angola tem. Então, para mim, não faz sentido que se aprove, por exemplo, essa divisão política administrativa, porque o país tem dificuldades de aumentar o salário. Estamos a ver com a greve que temos. Não é possível você aumentar o número de províncias, porque você vai aumentar o número de administradores, número de governadores, número de vice-governadores, você vai aumentar o número de, funcionários da AGT, você vai aumentar funcionários de várias e várias áreas, você vai triplicar o salário para pagar a estas pessoas. Meu filho, isto não tem sentido. Ou seja, para mim o debate devia ser outro. O teu próximo filho vou cobrar de terá de ser meu xará. Então, Frei Angalo, o país já é um facto, porque a lei passou na generalidade na Assembleia Nacional da nova divisão política administrativa, é já um facto, porque passou pela Assembleia Nacional. Então agora é preciso preparar os cofres públicos para sustentar essa decisão do Executivo. Como é que encara? Que custo isso poderá representar para as contas públicas? De fato é um pouquinho estranho, digamos, essa decisão. Portanto, essa é uma decisão forçada, que não interessa a ninguém, não resolve nenhum problema, porque assim, quando tanto na administração corporativa, na governança corporativa ou na governança de um Estado, quando uma solução vem para um problema que não existe, a própria solução se torna um problema. Não sei se me explico. Quer dizer, quando há um problema, se procura uma solução. Por exemplo, essa divisão administrativa vem para resolver que problema? Okay? Que problema é que existia, que a política angolana precisava resolver, e a solução era a divisão política administrativa. Portanto, na verdade, a divisão política administrativa, como é uma coisa, vamos dizer, é uma solução para um problema que não existe, ela própria se torna um problema, porque eu estou a ver, por exemplo, um lugar que foram insistir é o Mochico. A população tem corrido com um religioso que se inventou aí, que passa o trabalho a fazer tipo pregação dessa divisão política administrativa, e é corrido pelos jovens. Tá vendo? Então, em termos de finanças, o país nesse momento anulou o plano que tinha de enviar bolseiros, licenciados bolseiros para países, o mundo dos países era a Itália, porque não tem dinheiro. Ok? Porque não tem dinheiro. Portanto, a função pública está como está. Portanto, houve essa greve. E a greve, por exemplo, mostrou vários aspectos. Um dos aspectos que essa greve mostrou é que no país nada funciona. Absolutamente nada funciona. Por quê? Uma greve foram 3 dias, não é isso? Uhum. Sim, foram 3 dias. Foram 3 dias. Uma greve de 3 dias. Não houve nenhuma notícia
o meu xará aí, que talvez é mais atento, pode me dizer se houve. Não houve nenhuma notícia a falar dos possíveis prejuízos consequentes da falta da falta do, digamos, consequente da greve dos funcionários públicos. Quer dizer, se trabalha e não se trabalha, a economia de Angola simplesmente como não existe, não muda nada, tá vendo? Por quê? Porque cada dia de um funcionário devia significar um ganho ou então um prejuízo avaliável. Quer dizer, que se você teve a função pública parada por 3 dias e não houve nenhuma lamentação dizer que houve prejuízo econômico aí, é que simplesmente esse país não existe, não tem economia. Tá? Então, na prática, nós não temos economia. Não tem. Então, não é para levar Tem a ministro da sério. Economia? Não, agora já não, o Ministério foi extinto, Frei. Agora, Dr. Jaime, volto para si. Podemos nos atrever a olhar para o peso financeiro. Sim, e para mensurarmos o peso que isso terá nas contas públicas, nas finanças públicas? Olha, eu não sei se depois da entrada em vigor ou depois da aprovação da lei da nova divisão política administrativa, se vai fazer um redesenho da estrutura orgânica do poder local e dos governos provinciais, de maneiras a enxugar algumas funções, aglutinando-as num único sujeito, 2, 3, 4 funções, e criar um conjunto de assessores ou técnicos abaixo dele. Nós ainda não temos uma fotografia, porque será aprovada a nova divisão política administrativa, que vai fazer surgir 100 e tal municípios, mais 2 províncias, e não sabemos qual será o ato legislativo subsequente. Se vai querer se manter o atual figurino com um administrador municipal, por exemplo, e um conjunto de 3 vices, um conjunto de diretores municipais ou delegados. A ideia é que estão a fazer algo que nem sabem. Ou delegados, não sei o que. É que eu não sei qual será o ato subsequente, porque se vai se preferir manter a atual estrutura orgânica do poder local, com o peso que tem, vezes 100 e tal, ou se vai procurar enxugar... Então não sabem o que estão a fazer. Não, eu estou a falar aqui no mundo das hipóteses, porque a nova divisão política administrativa foi admitida na generalidade, discussão na especialidade, acredito que depois a aprovação... Mas não haverá dificuldade de se aprovar essa lei? Não sei se está a compreender. Sim. Terás uma nova divisão político-administrativa, mais 100 e tal municípios, mais 2 províncias. Nós não sabemos. Eu pensei que o doutor vai falar um pouco daquilo que são os custos que vai haver, por exemplo, para a produção da nova legislação, para a produção das regras. Eu pensei que vai falar disso. Não, mas a produção da nova legislação, o quê? A imprensa nacional faz isso. Não tem custos? Tem custos, mas isso não é fundamental. Eu estava a perguntar a ideia do Horácio qual é o impacto? Espera, o impacto olha não para está... o tema. Calma, o impacto não é a produção... Não, eu pensei que enquanto jurista, quando pediu a palavra, estava aí por este caminho. Não. Mas pareceu-me que não. Não, deixa-me... Vem com uma muleta para por aí para baixo. Calma. Não tenha pressa. Deixa-me terminar o raciocínio. Deixa terminar o raciocínio. Deixa ver se eu fiz a hermenêutica necessária do tema. O meu xará, fala. Exatamente, porque é provável... Já calei. É provável que tenha feito uma interpretação errada do tema. Se eu compreendi a pretensão do moderador, era tentar saber, numa situação em que nós não temos dinheiro suficiente para remunerar as finanças públicas, qual será o impacto em sede de finanças públicas com o surgimento de mais 100 e tal municípios e 2 províncias? É isso. 100 e tal administradores. Exato. Daí que eu estou a ter a cautela de interrogar a mim mesmo, hipoteticamente, será que se vai manter a atual estrutura orgânica do poder local ou vai se enxugar a estrutura orgânica do poder local de modo a se reduzir o impacto financeiro dos custos de manutenção funcional dessa estrutura? Pronto, eu estou aqui a levantar hipoteticamente isto. Mas isso, vamos nos ater àquilo que é a realidade. A estrutura orgânica do... A realidade pode mudar. Pode mudar. Mas na proposta não está. Vamos olhar mas se já não há dinheiro, por que é que não mencionam agora? Calma, e é uma outra... Se até não tens dinheiro. Sim, e é uma outra olhando questão para que nós também que temos que levar em consideração.
é provável que nós tenhamos duas realidades a partir do dia 31, dia 1 de janeiro de 2025. Surgem duas províncias e os municípios, aliás, as comunas e distritos. Isso é pecado, do seu Jaime. Calma, eu só estou a falar eu tenho que levantar todas as hipóteses possíveis. É provável que em 1 de janeiro de 2025 nós tenhamos duas províncias automaticamente, mas as comunas e distritos serem elevadas a municípios à medida de forma paulatina. Ainda assim tem impacto, tem problemas, tens que pagar salário, tem que aumentar a mordomia. Vamos ter impactos diferentes. Também, vou já pedir. Uma coisa é 100 e tal municípios de uma vez, tens o impacto. E outra é elevá-los à categoria de municípios, os distritos e comunas, paulatinamente, à medida que as infraestruturas funcionais justificarem essa elevação. Então, tu tens impactos diferentes. O que eu estou aqui a tentar trazer é essa possibilidade, porque, por exemplo, eu não estou a ver algumas comunas no Bié, no Ambo, Kwanza Norte, Malange, a serem municípios já em 2025. Fizeram isso por quê? Já em 2025. É provável que nós tenhamos aqui algum gradualismo na elevação dessas comunas e distritos à categoria de município. É provável. Mas o COC não está a levar isso a sério. Mas é uma medida que foi pensada por uma equipa do executivo. Não estou a levar isso a sério. Está a falar isso sério? Sim. Frei. Sim. É realista. Mas vamos dizer, também podemos ser realistas, por exemplo. É que não temos nenhum município, por exemplo, ainda, que é um modelo, dizemos que é de sucesso. É tudo desgraça, os municípios em Angola. Ou seja, se tivermos mais um, não há problema. Eu acho. Não, eu concordo com a análise que faz o Mochará, não é isso? Mas pode elevar uma comuna a município. Vai continuar miserável aquilo, porque os municípios que já existem simplesmente estão abandonados. Mas, Frei, estão abandonados, mas os administradores continuam a receber salário, tem os representantes da secreta, da polícia e todos os outros, a máquina do Estado, mas recebem salário, são pagos. Sim. É um prejuízo. E agora surge a questão do subsídio de isolamento. Então, Frei, é para levar a sério. Será que... Aqui a pergunta que eu faço ao Frei é a seguinte. Os nossos governantes refletem, como é que avalia o QI dos nossos governantes? Sabes, hoje reclama-se muito da falta de dinheiro. Como é que se toma uma decisão que pode elevar ainda mais o peso do Estado nas finanças públicas? Frei Angalo. Olha, se nós seguirmos o raciocínio que estava a fazer o Joaquim Jaime, realmente depois íamos cair numa situação absurda, né? Uma situação absurda, tipo, qualquer decisão. Aqui nós temos aquilo que nos gesta, se chama zoaga ou coisa assim, né? Que todo movimento que você faz é errado. Tá? Nós estamos, tipo, neste momento, elevar comunas a municípios é desgraça. Criar duas províncias é desgraça. Porque cada província que você criar vai precisar de pôr aí um governador, os vices e companhia. Aumenta na finança pública num país que não tem dinheiro. Ok? Então, é uma coisa absurda. Agora, se tem raciocínio ou não raciocínio, eu sempre digo, o grande problema que tem o MPLA é que não tem pessoas que podem falar com opinião própria sobre as políticas, porque precisamos de comentários livres para entender o que é que vai no cérebro desses camaradas, meu. Frei, se eu puder ajudar, é o seguinte, o raciocínio é o seguinte. No atual figurino, de acordo com o Decreto Legislativo Presidencial 3/22 de 12 de maio, que é o decreto que define os salários, suplementos remuneratórios, né, dos órgãos da função pública. Sim. O custo hoje dos municípios, hoje, todos os 164 municípios, eles custam 1,8 mil milhões de kwanzas por ano ao Estado. Com a elevação desses outros municípios, das comunas, a municípios, os custos vão passar de 1,8 para 5,5 mil milhões de kwanzas. Isso compreende o quê? Um aumento de cerca de 3,7 mil milhões de kwanzas por ano, tá? E
Do ponto de vista do dólar, isso tem aí um incremento, um aumento de custo de cerca de mais de 10 mil milhões de dólares. Mas, ô, Tá? Dr. Aqui estamos a falar de Custódio, salário. pronto, aqui uma pequena Estamos a- questão, Dr. Custódio. Está a considerar 500 municípios? Não, Sim, essa fonte é do 500 jogo. municípios. Está a considerar quantos municípios A nesse teu proposta que foi cálculo? levada- a proposta que foi Não. levada, doutor, a proposta que foi Doutor Custódio, levada, só um foi ponto. aprovada. Doutor Custódio, só nós um vamos- ponto de ordem. Deixa-me responder, Doutor Custódio, só um deixa-me ponto. responder. Dá só Nós mesmo vamos esse passar, parte. Vamos com De calma, vamos por 164 parte, porque senão não vamos nos perceber. nós vamos passar para 325 municípios, doutor James. E das 518 comunas que nós temos hoje, nós vamos passar para 375 comunas. Esses são os dados que foram apresentados de acordo com o relatório final e que foi levado à aprovação pela Assembleia Nacional. Portanto, não é 518 comunas, não, é 518 esse questionamento municípios. surge Não, em mas função dos teus 325 cálculos. Sim. Essas contas que o Ah. essas contas que o doutor essas contas que o doutor Custódio faz é do Jornal de Expansão e é das 518, dos 518 municípios. Naturalmente. Agora, Então tem Mas que não vai ver esses fugir cálculos. muito reduziu-se. disso. Não vai fugir Reduziu-se. Não, mas é uma questão. Sim, mas é uma questão só Sim. de reparar a verdade. Não são Ok. dos 518 municípios, que essas contas do Jornal de Expansão eram para 518 municípios. Agora são Certamente. 325 municípios. Portanto, há uma Certamente. redução relativamente a esses cálculos iniciais. Mas em termos de custo, Chipilica, em termos de custo, não vai fugir muito disso. Não, foge sim, A questão Custódio. que se coloca, a questão que se coloca aqui é o seguinte, o país está a crescer do ponto de vista de crescimento econômico. Aqui eu estou falando de evolução do PIB, porque veja, os dados para este ano apontam que o país vai crescer cerca de 2,2%. Mas não faça isso, Custódio. Da FMI. Custódio, desculpe lá, não faça essas coisas assim. Vocês não sigam as conversas do Fundo Monetário Internacional. Você vive no Não, sul, não. toma Vamos miséria. Esqueçam de começar Não. assim, pessoal. Não, epa, nós precisamos de É começar assim, a ser Frei, sérios e Frei, verdadeiros. Frei. O país não tem Frei, economia, Frei. não pode crescer, meu. Tá bom, eu entendo, Frei, mas assim, eu estou a tomar por base os dados que temos. É como o doutor Jaime Não, disse, meu caro, assim, atenção, vamos ser no realistas. último, João Lourenço foi fazer o que na China? O que é que João Lourenço disse na China? Que estão sufocados. No dia, quando chega em Angola, vem a senhora do Fundo Monetário Internacional, e vamos aqui dizer que as coisas estão bem. O Custódio, o meu irmão Custódio é velho. O fundo, essa questão que estamos a ver chama-se austeridade. Onde passou o Fundo Monetário Internacional, já falamos disso outra vez, né? Nos últimos tempos, vamos começar até de Portugal, Grécia, Argentina, faliram. E a situação social é esta. Pronto, o Fundo Monetário Internacional tem interesses próprios. Faz esses elogios idiotas. E nós vamos repetindo a cantiga deles. Quando você, por exemplo, repare, em 2021, enquanto morriam pessoas de fome em todo o país, não só no sudoeste de Angola, o MPLA apresentou um superávit orçamental, meu caro. E você vai publicamente falar disto. Quando tem cidadãos a morrer de fome. Não, eu concordo, Frega. não podemos fazer isso. Pronto. Eu não estou a querer dizer que eu concordo com as previsões em termos de crescimento da economia do país de Angola. Não, eu também acho que o país não vai crescer. Aliás, mas não estamos a falar do crescimento, estamos a olhar, o doutor Jaime, o doutor Custódio. Doutor Custódio. 95% das exportações Doutor Custódio. em torno do petróleo. Doutor E a Custódio. produção do petróleo está Custódio, eu só queria... Nós estamos a despertar. Não é isso? Aqui temos liberdade, aqui se depois me disseram não fala, vamos falar. A única coisa que eu peço, eu respeito os estudos que vocês fazem, os vossos direitos, essas coisas, os vossos no que tange. Mas, quando nós estamos a falar do país, vamos falar do país real, meu. Vamos falar do país real. Eu quando não concordo com uma coisa, eu sempre digo, baseio-me em fatos. Okay? Neste momento, o país nem tem ministro da economia. Okay? O presidente foi lá mendigar na China de novo. Houve greve dos professores a mostrar que não tem mesmo dinheiro. Os alunos que estavam, os bolseiros que estavam a ser enviados para estudar fora, não estão aí porque o país falta de dinheiro. Vamos falar de crescimento econômico, meu.
É sair do menos um para o menos dois. Não, eu concordo. Eu acho também que o país não vai crescer. Doutor Custódio e o Frei Angalo, eu acho que vou passar a palavra ao Gama. Gama, o presidente João Lourenço, naturalmente, tem conselheiros, já falamos sobre a qualidade dos conselheiros do presidente João Lourenço, e aqui sabemos que isso vai ser um peso para as nossas contas públicas, uma vez que nós já estamos, tal como o Frei sublinhou, estamos numa condição de apertos financeiros. Onde é que o presidente João Lourenço pensa tirar dinheiro para sustentar a criação de novos municípios e novas províncias? Bom, isso é a pergunta que nós todos gostaríamos de saber, porque nós estamos num período em que a produção do petróleo baixou, nós dependemos de um único produto, que é este, e com produção, e aliás, basta ver, nós estamos a enfrentar uma crise financeira, basta ver o que está a acontecer com os bancos. Os bancos, ultimamente, há cerca já de 2 anos, e sob recomendação do FMI, passaram a depender dos leilões das petrolíferas como forma de adquirir as divisas, e os bancos nesse momento não têm divisas. O que é que isso quer dizer? Não há produção de petróleo, não havendo produção, as petrolíferas também não têm dólares. Não tendo dólares, os nossos bancos ficam também sem como adquirir as divisas estrangeiras, e isso depois provoca a situação em que estamos. Então, como nós dependemos da produção e a produção está baixa, muito honestamente, também ninguém percebe onde é que o presidente vai buscar dinheiro, a menos que o plano, como já várias vezes falamos, que a agenda seja de subversão e das autarquias, que vai distrair a população com debate de divisão de províncias, que primeiro precisa as tais divisões administrativas, e depois é que vai para as autarquias, diverte o país dessa forma. Mais à frente pode simular que desistiu, dizendo que a população não quer, que há objeção, mas com isso depois ele concretiza o seu objetivo, que é de atrasar as autarquias, porque até a divisão do país em mais províncias tem mais custos do que rendimentos. Tem aqui custos financeiros, tem aqui custos em termos de fragmentação administrativa do país, que vai requerer ainda muito. Portanto, indo para a questão, eu penso, analisaria mais aí nesta vertente, que estamos aqui diante de um instrumento de subversão e também de um pacote que visa a atrasar as autarquias no país. Para si, José Gama, esse projeto é muito mais político e que não tem viabilidade econômica. Sem sombra de dúvida, isso é uma agenda política, né? É uma agenda que o próprio presidente é que apareceu, expôs e depois convidou as pessoas para o debate. Quer dizer, ele primeiro pensou para ele, depois é que convidou as pessoas a verem vantagens e desvantagens. Agora, um projeto desta natureza, ele teria que desenvolver um estudo, envolver cientistas, sociólogos, historiadores, psicólogos e por aí fora, e juristas, e ele não fez isso. Ele veio já com a sua ideia pré-concebida, e depois outra coisa, veja aqui que está a dividir as províncias onde o seu partido perdeu nas eleições. Isso gera o quê? Gera desconfiança de que a perspectiva do chefe de Estado é meramente política. Vai dividir isso, localidades onde a UNITA criou o seu partido, onde ela se fez fundar, ela altera o nome, coisas assim, quer dizer, é tudo numa perspectiva política. E não, agora, se a coisa fosse no sentido de numa visão fiscal, de que vai dividir as províncias e vai trazer mais rendimentos, vamos ter aqui uma agenda fiscal, vai haver aqui uma agenda que em que
depois teríamos mais receitas ou coisa parecida. Não. Agora, a melhor receita para este assunto é mesmo as autarquias, porque as autarquias elas trazem Mas mais autarquias lógica, para trazem todos mais esses municípios ou as autarquias para os municípios existentes? Como? As autarquias seriam para todos esses municípios que vão ser criados ou para os que já existem? Aliás, as autarquias devem ser para todos os municípios, por isso é que nós Os que deveríamos... existem atualmente, vão criar outros. Né? Exato, Mas- sim, porque ele vai transformar todo município em uma autarquia, né? Por exemplo, temos aqui um município como o Andulo, que é enorme. Ele depois vai ter o mesmo tratamento que um município como é o Quilamba. O Quilamba parece que também vai ser uma autarquia. Temos aqui municípios muito pequeninos no país que vão ter quase a mesma dimensão e mesmo tratamento. Quer dizer, nós agora vamos ter cerca de 500 autarquias. Chipilica, qual a viabilidade desse projeto? Se é a altura do... Como estamos num ano em que tudo se apela para o apertar do cinto, seria a altura do governo? Para mim, o debate já acabou. Não. Qual é a viabilidade, filho? Não há viabilidade. Não há viabilidade. Mas o FMI não... O Frei, fala. Há viabilidade? Não há viabilidade. Não, deixa Vamos ouvir o Chipilica. deixa eu falar. Tá bom, te explica, No fala. fundo, na esteira no fundo, é naquilo que o Gama se referiu. O que haverá aqui é uma perpetuação do poder. O argumento Mas não te perguntar qual é a viabilidade. Municipalização dos serviços. Momento. Não faz Municipalização dos serviços. E um dos argumentos também é a questão da demografia, que vamos ter daqui a mais alguns anos 67 milhões de habitantes. Qual é o problema? Como há a coexistência de poderes entre o poder central a nível das localidades e as autarquias, aqui é necessário potencializar os municípios, os administradores, enquanto representantes do poder central, com mais competências, mais recursos que vão impactar na vida das pessoas, das populações, na vida das populações. Eu já estou a olhar para o tempo. Olhando para o figurino atual, das 20 províncias, olhando para o figurino atual, só com 2 vice-governadores serão 40. Dos 325 municípios, só com 2 vices-administradores adjuntos, vão partir para 620. Olhando para a composição da Comissão Nacional Eleitoral, que vão também necessariamente, por causa das representatividades municipais, vai acrescer também o número de pessoas, de membros. Olhando para a composição da Assembleia Nacional, com as 2 províncias acrescidas, fazendo 20, vamos para 220 para 230 deputados, mais lexo para essa gente, mais recursos. É verdade. Isso é um facto, isso não há como. Não, as contas então, isto aqui feitas. Sim, do ponto de vista financeiro, é importante esse sacrifício para perpetuar, por causa do resultado que vai se alcançar, que é as populações... Não, na ótica de quem governa. Mas é importante porque o impacto do ponto de vista de aumento da qualidade das pessoas, de crescimento econômico, só tem um benefício que é político para quem governa só. Então, eu não vejo... Exatamente, é isto. É isso, o impacto é este, sim, é político. Mas eu não vejo isso como impacto, Chipilica. Agora, doutor Jaime, sabendo que o país vive num aperto, que não conseguimos vislumbrar o fim deste aperto, é recomendável insistir nesta tecla, que sabemos que vai representar mais custos para a própria máquina administrativa e financeira do Estado? Olha, nós estamos aqui todos a fazer... Não. O doutor Jaime está a falar, já voltou. Sim. Só queria colocar uma pergunta para todos.
Alguém, por gentileza, poderia me dizer, dos 164 municípios que temos atualmente, qual é o município hoje da República de Angola que é sustentável do ponto de vista econômico? A Chibia. Qual é o PIB da Chibia? O Qual é o PIB... PIB da Chibia? Depois, deixa o doutor Jaime falar, vou já te dizer. Doutor Jaime, não seria o momento de começar a pensar em recuar? Não. Boa pergunta. Não. Recuar a essa altura, nem a brincar. Por que não, doutor Jaime? Nem pensar. Deixa o doutor Jaime responder. Recuar nem para pagar balanço. O ponto a que se chegamos não tem retorno. Tem que se avançar. Aqui agora o que se recomenda é a adoção de medidas de mitigação para reduzir eventuais externalidades negativas. Que medidas de mitigação, doutor? Eu penso que não vamos só nos concentrar na nova divisão político-administrativa. Temos que acelerar o processo de desconcentração e descentralização administrativa, transferindo muito mais competências ao poder local, que a essa altura estão a distritos, ao poder, aos governadores provinciais e ao autarquias locais. Ponto final. Precisamos instituir o poder. Doutor Custódio, eu estou a ver. Precisamos é autarquias locais. Doutor Custódio, eu estou a ver que a questão do João de Capapinha não fez nada bem ao doutor Custódio. Calma, doutor Custódio, calma, vamos com calma. Se transformou no saco de pancada, doutor Capapinha. Sempre que o doutor Capapinha precisa exercitar, ele tem o Custódio e o Custódio quer me transformar no saco de pancada. Vamos a isso. O que eu estava a tentar dizer é que temos que pensar num pacote completo, porque todos os estudos em direito administrativo mostram que a desconcentração, a agilidade na tomada de decisão, a aproximação entre as pessoas, o melhoramento dos talentos locais por via do elevado dos desafios, desenvolvimento local, mas o desenvolvimento local tem que estar também relacionado ao aumento do poder e níveis de competência a nível local, para que determinadas decisões não possam depender do poder central ou provincial. Então eu penso que aqui devemos pensar num pacote completo, aumentar o número de províncias e continuar de modo acelerado com o processo de desconcentração e descentralização desconcentração, outra coisa administrativa. Também sou de opinião que a elevação dessas comunas de distrito, como disse, não poderá ser um ato automático. À medida que forem sendo feitos investimentos nessas circunscrições administrativas, elas devem ser elevadas paulatinamente. Eu sei que isso para os políticos não é muito simpático, porque a vontade é que a gente avance com as autarquias locais imediatamente. Sabemos que essa lei que vai trazer novos municípios e mais 2 províncias, ela terá um efeito prático sobre as autarquias locais. Nós não teremos autarquias nos 300 e tal municípios de uma vez. A elevação dessas circunscrições para municípios também vai condicionar a cadência da elevação dos municípios a autarquias. Eu penso que esse é o grande receio que há na classe política. Então, vou dizer, temos que pensar num pacote completo. Não só ter mais municípios, mas pensar na possibilidade de criar instrumentos legais que vão permitir que os administradores municipais... Mas com essa medida não estaremos a tornar o país mais pobre? Não mais pobre. Imagine, por exemplo, se para tapar um buraco aqui em Viana, essa rua que passa aqui, né, do front da rádio... Próxima administração. Tem que a administração não vem fazer. Esta rua aqui tem que ser o governador provincial. Mas se desconcentrar, baixar essa competência até o poder local, vai ser possível o administrador municipal de Viana, com recurso ao imposto predial que vai cobrar aqui as centralidades, que vai cobrar aqui ao parque industrial, ter algum recurso, a título de exemplo, ter algum recurso para essas pequenas obras, ainda que seja a título paliativo, ele possa fazer localmente. Então nós temos que pensar não só em dividir, desconcentrar, descentralizar,
mas em criar mecanismos para que cada um desses novos entes que vai surgir tenha efetivamente condições para se desenvolver, para se alavancar economicamente. Então não vamos só pensar em dividir, vamos pensar mas não seria primeiro. nos outros atos subsequentes. Mas como já estamos a correr contra o tempo. Um momento só, já volto assim. Doutor Custódio, segura ali, por favor. Um travão de mão. Doutor Custódio, um travão de mão. Um momento só. É para ajudar mesmo, é para ajudar o Dr. Jaime. Paralelamente a isso que o Dr. Jaime não é para ajudar, é para expor a tua ideia. Mencionar aqui, que é em relação aos critérios que foram adotados para se determinar se uma determinada comuna tem ou não capacidade de ser elevada a município. Aqui no Kwanza Sul, nós temos um problema sério nesse sentido. Vou dar só um exemplo rápido do Dr. Jaime, só para ajudar. Por exemplo, nós temos aqui a comuna do Assango, tem 70 mil habitantes, tem 54 bairros, fica a 20 quilômetros do município do Ambuim, que é a sede capital do município do Ambuim, tá? A contrário do censo, Dr. Jaime, nós temos a comuna da Cadá, no município do Ambuim, tá? Está prevista para ser elevada à categoria de município, todavia fica a 4 quilômetros do município do Ambuim e não tem sequer 30 mil habitantes. A contrário do censo da comuna do Assango, tá vendo? Que não está previsto no anteprojeto para ser elevada à categoria de município. Então, a pergunta é, quais são os critérios que foram adotados? O critério é populacional, é histórico, o critério é financeiro. Não, doutor Jaime, doutor Custódio, doutor Custódio e doutor Jaime, essa questão, o nosso debate não está focalizado nos critérios que foram seguidos para essas localidades serem... Não, mas tudo isso implica custos. Sim. Desemboca no nosso debate, que é a questão dos custos. Dos custos, sim. Mas como temos pouco tempo, vamos ter que escolher para o essencial. O Coque está muito cético. Será o momento a pergunta que eu fiz ao Dr. Jaime, faço assim, seria o momento do governo começar a pensar a recuar, já que a viabilidade, isso poderá representar, o Coque tem sido o advogado dos apertos, de consentir sacrifícios, mas pelo que se vê por essas decisões, o executivo não está interessado em consentir sacrifício. Vai abrir os cordões à bolsa, mas não haverá dinheiro para aumentar os salários, mas haverá dinheiro para sustentar os novos municípios e as novas províncias. Não haverá também dinheiro para alimentar novos municípios. A questão é que o que me preocupa, na verdade, é que o Jaime, aqui no debate, muitas das vezes serve de um bom porta-voz. E ele, quando diz, por exemplo, não há de recuar, ele está a dizer uma mensagem bem passada, tá? Não vão recuar. Então... Então, com isso, é um motivo de debatermos isso. Isso é um grande problema. Um grande problema. Porque, infelizmente, eles não vão conseguir sustentar os municípios, as províncias, as mordomias que vão nascer aí. Eles não vão conseguir sustentar o número de funcionários que as administrações agora vão exigir e vão empobrecer cada vez mais a população, tá vendo? E com o empobrecimento da população não tem outra vítima senão um cidadão que infelizmente não tem. Relativamente ao quadro do pessoal, não vai sofrer muitas alterações porque essas administrações já existem, comunais já funcionam. Os distritos também já existem. O salário não é o mesmo. O salário do administrador municipal não é o do administrador comunal. As mordomias não é o mesmo. O quadro do pessoal não sofre muitas alterações. As alterações serão sim em sede da massa salarial. Não, o quadro sofre sim, porque assim. Não, é assim, se eu tenho um setor da educação, não é? Eu vou ter que ter o setor completo. Isso já existe nos distritos, nas comunas. Não, por exemplo, a reposição dos hospitais, das escolas, vais ter que ter quase tudo aí. Tu não precisas. O fato de elevar uma comuna a município não significa dizer que tem que ter um hospital municipal necessariamente. Agora, doutor Jaime, são nas alturas 18h52, estamos mesmo a finalizar. Começo por si, José Gama, o seu último ponto, tens 30 segundos, por favor. Não, o meu último ponto era refletir ainda em torno das consequências financeiras que esta administração
ou melhor, que esta divisão das províncias ou do país pode causar, e também lembrar que não podemos nunca nos desviar que dos direitos e dos direitos constitucionais da implementação das autarquias, porque é uma exigência que está já na Constituição, que o presidente e vários governantes têm prometido desde algum tempo, embora que pararam nos últimos anos, mas as autarquias não devem ser colocadas de parte, e este programa de divisão do país ou das províncias também não pode de maneira alguma atrapalhar com o direito dos populares poderem exercer o seu direito de voto direto para os administradores que no futuro poderão se chamar de autarcas. Muito obrigado. Muito obrigado. Não haverá autarquias locais sem revisão constitucional. Escrevam isto. O doutor está a anunciar? Tem que perceber a lógica dos processos. Não haverá? Não haverá autarquias sem Sim, porque revisão você vai aumentar constitucional. o número de províncias, né? Exatamente. A Constituição fala em 18. Sim, não Hoje haverá tem que se autarquias. chamar- Então, é Sem tirar o revisão. cavalinho da chuva, pensar-se das autarquias. Em 2025, não. É preciso tirar o cavalinho da chuva. Nós não teremos autarquias locais em 2025. 2025, depois da entrada em vigor... 2025 é o próximo ano, No doutor. próximo ano não haverá Autarquias autarquias. locais sem chance. Não haverá Não temos a 2025, menor dúvida disso, provavelmente 2026 ou para depois de 27. Para ser Agora, sinceramente, 30, para ser sinceramente. Chipilica, 30 segundos rapidamente, por favor. Estamos já a ser corridos aqui do estúdio, porque às 19 horas acontece o jornal principal da noite. Ora, sem passar a usar talvez o cronômetro, porque alguns violam o princípio da igualdade, uns falam mais do que os outros, não E deixam já está a falar, perder tempo, não Chipilica, já está a perder tempo. Está correto. Esse comentário já está a roubar os 30 segundos. Eu estou a Vamos a dispensar, isso. foram 3 semanas, doutor. 30 segundos para fechar. Não, já fechei. Já fechou com quê? Com que palavra? Não, O meu percebi. protesto. Ok. O doutor Custódio, vamos a isso. Olha, é muito simples. Olha, o Brasil tem 27 estados, 5.570 municípios. Estados Unidos tem 50 estados, igual províncias, 3.077 condados. Portugal tem 18 distritos, 318 concelhos, 3.092 freguesias. A pergunta é, esses países são desenvolvidos porque criaram municípios apenas por criar, ou são desenvolvidos porque criaram instituições nesses municípios que podem efetivamente reger aquilo que são os valores, aquilo que são os interesses locais? É só isso para a gente refletir. Então ficou aqui os seus últimos 30 segundos. Frei Angalo, 30 segundos, rapidamente. Sim, na realidade, no marasmo que o MPLAT nos meteu, o sonho das autarquias pode estar distante, mas é importante dizer que nós temos que começar a pensar em criar um movimento, não sei o que é, para as autarquias, porque as autarquias, portanto, são possibilidade de criar espaços virtuosos de desenvolvimento do país. A preocupação principal de Angola nesse momento é focar no desenvolvimento humano, econômico e tudo. E, portanto, isso só é possível com as autarquias, na maneira como estava a dizer o Joaquim Jaime, portanto, criar autonomias administrativas, ok? Não quer dizer que as autarquias vão resolver todo o problema da corrupção, mas é que você vai ter algumas áreas virtuosas, e isso ajuda, porque os sistemas centralizados são sistemas frágeis e fracos. Por exemplo, Mas, Frei, essa questão das autarquias... Está tudo corrupto, acabou. Frei, essa questão das autarquias, o doutor Jaime já deixou bem claro que as autarquias vão acontecer provavelmente depois das eleições de 2027. Olha, é preciso uma coisa, né? Eu, na minha filosofia, existem os Black Swan, os cisnes negros. E, portanto, não é dito que João Lourenço vai se perpetuar no poder. O ser humano acontece muita coisa. O que eu acredito é que em Angola as mudanças vão acontecer de alguma forma. E por isso eu honestamente penso nisto. São as suas orações, né? São reflexos das suas orações. São as orações ali no convento.
não, é mesmo isso. Black Swan, o cisne negro, eu acredito nisso. Portanto, as mudanças no mundo de hoje, o mundo é muito complexo, as mudanças são muito mais rápidas do que acontecia há uns 20 anos atrás. Portanto, muito obrigado. O MPLA vai continuar aí. Muito obrigado. Muito obrigado. 30 segundos mesmo, Coque. Provavelmente vem a soar saudosismo, né? Saudosismo, sim. Sim, saudosismo, mas não, nada disso. Mas eu sinto que o presidente Samakuva mais se dedicava para travar violações desta natureza. Diferente não vejo muito no presidente ou em engenheiro Adalberto Costa Júnior. Eu acho que é tempo de começar a mobilizar para travar esse tipo de coisas, esse tipo de iniciativas que não acrescentam valores à nossa sociedade. Muito obrigado, Dr. O que Jaime. seria feito, Coque? Não, isto é consultoria, tá? Depois liga. Dr. Jaime, 30 segundos. Sim, Tá bom. Estamos apenas na fase inicial, esperemos que a lei seja aprovada, provavelmente isso vai desencadear um processo de conformação legislativa, começando já pela Constituição. Indo diretamente para a questão das autarquias, elas não ocorrem em 2025, o cálculo político também aponta para 2026, que não poderá não ocorrer as autarquias em 2026, vamos pensar nelas depois de 2027 ou em simultâneo em 2027, que é uma corrente que defende que é necessário otimizar os custos da democracia, fazendo coincidir as eleições em 2027 com as eleições autárquicas. Portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, mas pensando em autarquias, próximo ano, isso aqui seria muito É um sonho. Muito obrigado aos meus convidados. Eu conto convosco na próxima terça-feira. Foi um prazer trabalhar para os nossos auditores. Não se esqueça, esse é o ponto de equilíbrio que está consigo todas as terças-feiras aqui na 91.0. António Festo, Cavita Chilala, Horácio dos Reis, o René Júnior, que esteve do outro lado a segurar toda a estética sonora. Daqui a instante teremos o Jornal da Noite com Arlindo Canoala. Boa noite, até a próxima terça.